Então, estamos entrando agora em la série de Juan, hablando de Juan capítulo 12, e hoje vamos, ao contrário do domingo passado, um texto mais curto, de 1 a 9, uma sequência de relatos, e estamos entrando então em Juan 12, 11 já, estamos entrando em la última semana de Cristo em la tierra, antes de la crucificação. Ok? Então, este texto vamos estar tratando agora. Então, eu vou ler com vocês Juan 12, se vocês têm suas Bíblias, de 1 a 9. Domingo passado pelearam comigo as maestras, que são as que peleam comigo sempre ao final do culto, e elas que me dizem, demoraste meia hora mais, demoraste 30 minutos mais, porque elas têm que planificar a classe. Termina a planificação e eu estou acá hablando, não? E aí elas têm que utilizar de imaginação, não? Então, vamos a ver hoje qual vai ser minha nota, a nota que vou receber das maestras por minha predicação. Vamos estar falando hoje sobre uma ação conhecida de uma mulher que lava os pés de Jesus, que limpia os pés de Jesus, uma semana antes de sua crucificação. E este texto está em Juan, e nós vamos a ler agora, não sei se está bem aí, porque quedou chiquito aí na tela para vocês podem acompanhar no celular, em suas Bíblias. Que diz, 6 dias antes de la Páscoa, vino Jesus a Betânia, donde estava Lázaro, el que havia estado muerto, e a quien havia ressuscitado de los muertos. E le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. E dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a seguir un poco más el texto con ustedes hasta el 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían. Senhor Jesus, estamos delante uma vez mais de Tu presença. Habla uma vez mais a meu coração e ao coração de meus irmãos. Ilumina-nos em Tu palavra para que podamos entendê-la um pouco mais. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Temos aí um texto que vai até o 11, um texto cortado até o 9. Vamos ver como lo cobrimos acá. Estamos falando então, se os que estavam acá domingo passado, Jesucristo estava em el Jordão, em um lado do rio Jordão, um pouco mais alejado de Jerusalém. Chega a notícia que Lázaro estava enfermo, seu amigo, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria são conhecidas por outro texto da Bíblia, em que Jesus estava na casa de eles, e Marta estava aí tratando de limpar e atender todo, e Maria sentada escutando Jesus falar sobre
su doutrina, sus enseñanzas. Y entonces Marta dice, Señor Jesús, decile a mi hermana que me ajude, que estoy sola acá y queda ahí sentada escuchándote. Y ahí Jesús le contesta, Marta, Marta, tu hermana eligió la mejor parte, que estar conmigo. Jesús no dijo que estar sirviendo era una parte mala. Jesús estaba hablando que estar a sus pies era la mejor parte. Entonces, el primer texto que nos acordamos de la familia es este. Después tenemos ahora el relato del domingo anterior, que era Lázaro está enfermo para muerte. Y Jesús dijo que era para su gloria esta enfermedad. Y no va directamente a atender a Lázaro, pero se queda 2 días más ahí y después arranca para visitar a Lázaro. Cuando llega, Lázaro está muerto ya há 4 días. Y Jesús lo levanta de los muertos. La palabra literal que está ahí, en el capítulo pasado, es levantarse de los muertos. Entonces, él estaba con los muertos y fue levantado de los muertos. Cuando hay una traducción, resucitar, es la misma palabra, levantado de los muertos. Entonces, levantado de los muertos es una palabra que se utiliza para uno que es levantado de los muertos. Jesús fue levantado de los muertos. Entonces, resucitó. Pero son características distintas los 2 hechos de estar siendo levantado de los muertos. Fue levantado de los muertos Lázaro y volvió con el mismo cuerpo. Que un par de años después, ¿qué pasó? Murió de nuevo. Porque era el mismo cuerpo. El mismo cuerpo é como ir al médico. Vamos allá, nos resucitan, ponen cosas. Aí passa um par de dias ou um par de anos, vamos igual, não? Então eu sempre digo, não? Vocês projetem 80 anos de acá para adelante e muito provavelmente nadie acá vai estar, ou muito poucos. Tivemos um baby shower ayer, não? Então, capaz que esse que vai nascer, se vive 90 anos, vai estar. Os demais, não sei, me parece que não. Então, temos uma vida cortita acá, não? E passou isto com Lázaro, ele se morreu. Jesús se levantou de los muertos também, pero com su mismo cuerpo. Pero su mismo cuerpo foi glorificado. E este cuerpo não muere mais, porque está glorificado. E ele prometeu lo mismo a nosotros, que en el día de la resurrección, quando ele venga a buscar-nos, nosotros teremos nuestros propios cuerpos, que los muertos van a salir de donde sea, las partículas, el que fue cremado, incinerado y tirado al mar, y el pescado comió algunos pedacitos tuyos, vino una ballena y comió el pescado, que fue muerto y llevaron al mercado y los chinos comieron toda la ballena. No importa, Dios va a traer tu cuerpo a la existencia. E ele vai ser transformado no dia da ressurreição. E este corpo será glorificado. ¿Por quê? Porque nunca mais vai perecer. Então, ser levantado de los muertos, a palavra para Lázaro não é a mesma que para Jesus. É diferente. Ok? Então, Jesus vai aí e chama, levanta Lázaro de los muertos. Ele sai da tumba e sigue vivendo. Então, 6 dias antes de la Páscoa, verso 1 agora de nosso texto, vino Jesus a Betânia, donde estava Lázaro, ele que havia estado muerto e a quem havia ressuscitado, chamado de los muertos, não? Ressuscitado de los muertos, levantado. A mesma palavra para ressuscitado, levantado de los muertos. Acá é um tema de tradução, não? Eu pondria levantado para Lázaro e ressuscitado para Jesus e os temas futuros, que seria mais fácil, não? Para nós entendermos as diferenças. Pero
Não está tão mal a palavra, não? Ressuscitado de los muertos. Então, 6 dias antes da Páscoa. Então, estamos falando da última semana de Cristo antes de sua crucificação. Então, seguramente era um sábado, um dia de descanso acá. Jesus chegou e estava em Betânia, onde vivia Lázaro. Pero quando leemos solamente o relato de Juan, nos dá uma ideia que ele volvió à casa de Lázaro. Los hechos que se dan acá son en la casa de Lázaro. Pero este mismo evento lo relata Marcos, Mateo y Marcos. Si vamos a Marcos, vamos a leer así. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Marcos 14:3. Entonces, nosotros sabemos que en Betania Jesús estaba en una cena, donde estaba Lázaro, porque Lázaro era de Betania, pero estaba en la casa de Simón. Simón el leproso. Entonces Simón era conocido como leproso. No es que Simón estaba en su casa con lepra y Jesús estaba ahí comiendo con él, porque esto era imposible de pasar en Israel, porque los leprosos tienen que vivir aparte de la sociedad. Entonces, muy probablemente, muy seguramente, este leproso ya no era más leproso, pero era conocido como aquel que fue leproso. Ahora la Biblia nos dice si Jesús lo sanó o si él se sanó porque tomó una aspirina, no sé, ¿no? Algo pasó, ¿no? Y él no tenía más lepra. Y entonces él pudo hacer una cena en su casa y recibir a Jesús, ¿no? Hay una probabilidad muy grande de que Jesús lo hubiera sanado porque esta lepra que había en Jerusalén humanamente no se sanaba. Era uma enfermidade para a morte, não havia remédio para isto. E então, Jesus sanou a muitos leprosos. Então, uma grande possibilidade de Jesus haver sanado este Simão, e ele preparou uma cena e invitou a Jesus e a Lázaro, que já era um personagem da cidade. Por quê? Porque havia sido levantado de los muertos. E ele estava famoso por lo que le passou. Muitos tinham curiosidade de conhecer. Então, este é o contexto de la cena, não? Então, este é o quadro. Jesus estava aí visitando a seu amigo, estava cerca de Jerusalém, pero não em Jerusalém. Nós já sabemos que os ancianos de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, o Sanedrim, os fariseus, as autoridades da época já planificavam matar a Jesus por causa da fama que Jesus alcançava, e eles tinham medo que ele se pusiera como um novo revolucionário que iba a pelear contra Roma, iba a inflamar a la gente, e eles tinham medo que eles mesmos iam a perder seus encargos, que eles mesmos iam a sofrer sanções de Roma, estavam com muito medo, e aí um sacerdote disse, lo matamos e se termina todo. Não vai morrer muita gente por uma revolução. Matamos a Jesus, uno muere por el pueblo e já está. E esse sacerdote estava, na verdade, fazendo uma profecia ao revés, não? Porque Jesus ia realmente morrer por el pueblo, pero não por los motivos e por las ideias que ele tinha. Cristo tinha seus próprios propósitos. Pero en la boca del sacerdote, del sumo sacerdote, salió la profecía. Isso todo vimos en el domingo passado. E este era el ambiente. Este era el ambiente. Nosotros vemos la incredulidad del pueblo de Israel y la credulidad de algunos que al ver los milagros, el milagro de Lázaro particularmente, pasó a creer en él. Y este es el
o principal milagre de Cristo, de 7 que são relatados em Juan, que empieza com el agua transformada em vinho em las bodas de Caná, e a última hora, a ressurreição de Lázaro. São os 7 milagros aí que tinha uma didática para o livro de Juan. E Jesus, então, estava para ser crucificado. Estava ao margem de Jerusalém, pero cerca, porque estava em Betânia, que era cerquita. Pero não estava aí e havia um alboroto em la ciudad respecto a Jesus, porque estava com a fama de la sanação del ciego de nascença, um pouco antes. Depois a ressurreição de Lázaro, e todo isto inflamava a gente, tanto para crer em ele, como para querer matá-lo. Quando a realidade de Cristo se apresenta a um ser humano de forma efetiva, só há 2 coisas que uno pode fazer: seguir-lo ou rechazá-lo. Não há outro meio término. Eu sou mais ou menos de Cristo, pero não muito. Eu creio um pouco, pero não de todo. Eu apoio, pero não vou. Este ser que as igrejas modernas han criado muitas vezes, e que alguns discípulos, na época de Cristo, trataram de fazer com ele, isso não corria com Jesus. Jesus chegava em determinado momento, a gente lhe gostava o milagre de los panes, pero não lhes gostava muito os princípios de vida que Jesus proponia. E Jesus, depois de 2 multiplicações de panes, agora, vocês vão ter que comer a mim. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus sempre, quando uno chega na presença de Cristo em algum momento, ele vai ser confrontado. Ou vá, ou não vá. E acá, neste relato, vemos esta divisão passando. É interessante. Então, 6 dias antes da Páscoa, vino Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, na casa de Simão Pedro, ele que havia estado morto e a quem havia ressuscitado de los muertos. E aí, então, que passa já? Eles hicieron allí uma cena. E Marta, que hacía? Servia. Porque a gente perezosa como eu disse, eu nunca vou ser como Marta. Me quedo sentado, mirando, sempre eligindo a melhor parte. Jesus não condena o serviço de Marta. Ele só vai enaltecer Maria, porque estava sendo despreciada por sua irmã, aunque estivesse haciendo lo correcto. Marta poderia seguir servindo a la gente na casa naquela situação, e estava tudo bem, e Deus le iba a bendecir, como le bendijo por isso. Pero dizer que Marta, a los pies de Cristo, aprendendo de sua verdade, isto não era malo, todo lo contrário. Era muito importante. Era muito importante. Vocês trabalham? Os homens acá, mulheres, saem a trabalhar também? Necessário. Há que dar de comer. Há que fazer plata. Deixar algo. Nós estávamos falando com o pastor esta semana sobre deixar algo para os filhos. Que vou deixar eu? Eu comecei a fazer a conta. Tenho um auto destruído e um auto endeudado. Eu não tenho nada. Vocês sabiam disso? E não hablo isso para gloriar-me e nem para despreciar-me. Mas estou explicando que não tenho nada.
é um hecho. E meu trabalho é estar acá predicando. E a verdade é que eu sempre tive um teto, comida e roupa. De las maneiras convencionais e de las mais inconvencionais possíveis. Pero las tuve. E alguns me vêm a perguntar, de onde vas a viver quando volvas? A única resposta que eu tenho hoje é, não sei. E quanto vas a receber por estar aí com tua igreja? Lo mesmo que acá, e a resposta é, não sei. E eu não sei porque estou desinteressado, ou porque eles são malos, ou porque... Por nada, é simplesmente porque estamos em agosto e eu me vou em fevereiro. Capaz que vocês me perguntem em enero, já tenho uma resposta. Pero não se assustem se todavia eu dijera a vocês, não sei. Porque quando me vim no Uruguai, não sabia tampouco. Eu me vim solo acá, e em uma semana tinha que conseguir uma casa para trazer minha família. E não conhecia a nadie na cidade onde buscava casa. Então eu não sabia o que ia passar. A gente acá me perguntava, vas a venir? E onde vas a viver? Não sei. E quando vão a venir? Semana que vem. E onde vão a viver? Não sei. Hasta que Deus me deu uma casa e uma pessoa, e aí toda uma história aí para alquilar, não? Então, o trabalho é importante? Óbvio que é importante. Para que nos mantengamos haciendo lo que Deus quer. Pero se Deus me vai dar um condomínio com escritura em minha mão, ou se Ele me vai dar um contrato de alquiler, ou se vai aparecer uma irmã e falar, não tem nada, quédate aí, não passa nada. Não sei o que vai passar. Pero lo importante é o trabalho que se hace para o Senhor, e não o acúmulo de lo que se tem que ter. Si temos, glória a Deus. Pero temos que ver o custo de esto. O custo do trabalho de Marta naquele dia era deixar de aprender de Cristo. E não estava equivocada ela em trabalhar, pero o custo era muito alto. Muito alto, o custo. Pero não está mal trabalhar. E Pablo, o apóstolo Pablo ensina que ele que não trabalha, que não coma. Porque para isso trabalhamos, para estar vivos. ¿No? Então, calculem vocês se o preço de tu trabalho é o preço de aprender do Senhor. Porque se é assim, empiece a orar pedindo que Deus te dê uma solução. Deus é o mais interessado em dar-te uma solução. E eu te asseguro que Ele te vai dar uma opção. Quando eu estava no exército, eu tinha serviços, a vezes me tocava o domingo. E eu dizia, Senhor, domingo não, que seja, sacar-me deste sistema. Fazer algo. Era a minha oração sincera. Cada domingo que me tocava, eu sentia tristeza, porque não poderia estar na igreja com meus irmãos, aprendendo de Cristo. E foi interessante que minha barra para eu sair do exército de serviço obrigatório se deu com 10 meses e 16 dias. Quando o exército tinha lo mínimo para barra 1 ano e 2 meses. Eu fui a um pelotão que só tinha creyentes porque eram os melhores do quartel. E aí estavam os melhores, com exceção de um, que era eu, porque não sei porque estava aí. Pero por ser creyente, Deus teve misericórdia e me meteu aí com os melhores. Éramos 36. E os 36 tiveram que fazer um curso de cabo para ascender, porque eram os melhores. E os melhores tiveram que fazer a guarda del general de la división de São Paulo. E o general encantou o serviço e disse, ¿sabe de uma coisa? Los que quieran, liberaros com 10 meses. Deus vai buscar uma maneira para que puedas estar. Se tu coração quer,
si sinceramente lo deseas. El trabajo está bueno y Dios nunca lo condenó. Pero estar a sus pies y aprender de Él y dar lo mejor para Él es importante. Y aprendemos esto con estas muchachas acá. Pero, como servir está bien, ¿qué hacía Marta? Su don servía. Servía. Ella servía. Pero estaríamos equivocados contextualizando acá, que a mulher que tem e o muchacho que tem o dom do serviço empezar a varrer todo mientras a palavra está sendo ministrada. Não, estou acá trabalhando. Não. Elige o melhor. Vem viernes, miércoles, fazer o que quiera. Este momento é precioso. É importante. É quando aprendemos do Senhor. Não? Os niños poderiam estar dormindo domingo, vamos a deixar dormindo um pouco mais. Não, não. Vamos a traê-lo. ¿No? Hay niños que piden, papá, llévame a la iglesia, ¿no? Hay varios que piden, porque como mis hijas son maestras y mi señora, yo tengo 4 maestras allá, todas ellas me hablan que los niños piden les encanta venir a la iglesia. Piden a los padres me lo pueden confirmar. Pero es una bendición. Marta servía e Lázaro estava à mesa, o amigo de Jesus, em la casa de Simão, el leproso. Aí estavam na cena. A mesa era cortita, bajita, no piso. Eles se sentavam como que meio de costado, com os pés hacia atrás, porque sentar com a planta de los pés hacia adelante era uma mala educação. Imagínate eu sentado aí, estava calambrado hasta a hora, não? Eu tratei de fazer esta posição, é impossível para mim, não? Pero era assim que eles sentavam à la mesa, com os pés com a planta de los pés hacia atrás e comiam aí na mesa. E hasta hoje é assim com os muçulmanes, que têm praticamente a mesma cultura, não? Quando eles se sentam tradicionalmente no piso, como hacían seus ancestrais, eles se sentam e nunca vão a mostrar a planta de los pés em la mesa. A planta de los pés hacia atrás. Então estavam todos aí nesta posição e que passa? E então Maria, que não é Marta, Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus, e los enjugou com seus cabelos, e a casa se llenou del olor del perfume. ¿No? Então, Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro. Nardo puro. Era um aceite, este nardo era uma especiaria de Índia. E eles extraíam aí o aceite. O aceite, havia aceites com mescla e aceites sem mescla. Quando disse nardo puro, sem mescla. Não? Tomou uma libra de perfume de nardo puro de muito preço e ungiu os pés de Jesus. Disse que ela rompeu o recipiente de mármore, era com um cuello largo, não? Assim, era algo. Então, provavelmente ela rompeu acá arriba para poder deixar todo aí. O perfume llenou o ambiente. E ela pôs nos pés de Jesus e com seus cabelos los secava. Aí vocês dizem, Maria estava passada de louca mesmo, não? Para que ser uma coisa dessa, não? Pero a tradição da época era que uno, com um calçado aberto, caminhando todo o dia em pavimentos de terra, desértico, chegava de noite para uma cena. Que hacía o anfitriano a um invitado importante? Lavava seus pés. E aí, então, ele se sentava aí, com os pés à la vista,
com a planta para allá e comia. Você vê que não disse acá se Jesus foi recebido assim. Pero el hecho é que então Maria se utiliza de algo muito valioso, de muito preço, muito caro, lo mejor que tinha, e lo dedicou a Cristo. E lo lavava. E então a cena passa a desfrutar deste ambiente. De Jesus sendo honrado por uma amiga, que era sua serva, que creía nele, e que tinha o coração lleno de gratitud, porque simplesmente Jesus havia devolvido de los muertos a seu irmão querido, que estava aí à mesa. Então, ela, com todo este sentimento, dentro deste contexto, ela vai e tem este acto de amor. Acto de amor. Dedicar lo mejor de lo que tiene para Cristo. Como dedicou naquele dia lo mejor para Cristo, que era estar a seus pés escuchando-lo. E dando lo que se suponia ser de gran valor monetário para Cristo. Foi isto que ela tratou de fazer. Quantas vezes eu he escuchado que estou equivocado por dar plata ao pastor? Já escutaram isso? Ah, na igreja, dar plata para o pastor. E me dá graça que agora eu sou pastor, não? E sigo escutando isso, não? E eles às vezes não sabem que eu sou pastor e me criticam por dar plata ao pastor. Pero eu sou pastor e me dão plata a mim. E aí eu tenho que explicar-lhes, não? Que nós ponemos nossa plata donde queremos que ela deve ser posta. E creemos que o homem que nos ensina lo de mais importante em minha vida deve ser bem cuidado. Então, eu lo hago com o coração tranquilo. Eu laborei secularmente hasta os 39 anos de minha vida. E nunca tive problemas em ver meu pastor desfrutando de lo mejor. E hasta hoje não lo tenho. E es mi deseo para todos os pastores e obreiros que estão empenhados em ensinar a palavra de Deus. Porque nos dão de lo mejor que há na vida. E eu dou algo de meu trabalho, de meu laburo, para que ele pueda estar bem, para seguir fazendo o que acha. E isto é todo. E isto não é para el que me critica. Isto é para os que sabem. Então, eu lhe digo, vós hablas isto porque não sabes nada. Vou poner tu plata donde vos crees. E eu pongo a minha donde eu creio. Mi plata não está em los juegos, não está no cigarro, não está na bebida, não está na diversão, não está nada de esto está arriba de lo que estou poniendo allá. Porque o valor é eterno. Então, Maria dá de su mejor a Cristo. Plata. A Bíblia habla mais de plata que de salvação. Vocês sabiam? E incluso quando habla de salvação, hace uma comparação com o tema da plata. Porque parece que o ser humano entende melhor a coisa e a profundidade de ela quando a plata está involucrada. O creyente não deve pôr as manos no bolsillo, porque seguramente há escorpião aí. E aí há algo aí no bolsillo muito bem cuidado, e tem escorpiões aí para proteger. Nunca meta a mão no bolsillo de creyente. Vas a ser picado por escorpião. Escorpião, não sei se se diz assim. Porque a plata é tema delicado. E vemos o jovem rico falando com Jesus e tantas situações, não?
Então ella rompe um perfume muito valioso. E aí que passa? E dijo uno de sus discípulos, no lo dijo cualquiera, su discípulo, del discípulo de Cristo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Cristo, después de un par de días. E le entregou a Cristo por que tema? 30 moedas de plata, ¿verdad? ¿Y quién era el tesorero del grupo de Jesús? Leo, tranquilo. Tranquilo. No hay ningún paralelo acá. Pero el hombre era tesorero. Porque dice acá, ¿qué habló él? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pá, esto es tremendo. ¡Qué hombre de Dios! Este sí aprendió todas las enseñanzas de Cristo. Un corazón repartidor que ve la necesidad de los pobres, el desperdicio de los ignorantes, que no saben dónde poner las cosas de valor. Siempre el discurso políticamente correcto son de aquellos que no practican la política. Pastor, yo no te veo predicando en la calle a las personas. Sí, y él tampoco. El que critica no predica, esté seguro. Sí, porque el pastor no me visita. Esté seguro que esta oveja no visita a sus hermanos para nada, no está atenta a nada. Comumente, a crítica é hipócrita, porque é descabida, desubicada, não? E lhe faltam argumentos verdadeiros. A Judas lhe faltava todo isso para fazer este comentário, e justamente por isso lo hizo. ¿Por qué no se repartió entre los pobres? Pero dijo esto porque se cuidara, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Y él pensó, ¡pah! El valor de este perfume, el otro texto es más explícito, ¿no? Dice que daría para sustentar una persona por un año. 300 denarios valían este perfume. Un denario era el trabajo de un día, de un trabajador. Este perfume valía 300 denarios. O sea, 300 días de trabajo. Todo un año. ¿Por qué todo un año si el año tiene 365 días? Porque los fines de semana y los feriados no se trabajaba. Entonces eran 300 días de trabajo al año para un hombre en la cultura judía. 300 días de trabajo son 300 denarios. 300 denarios era lo que valía el perfume. ¿Está bien? Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, un hipócrita, o sea, cobrando de lo que no hacía, y lo hacía porque era ladrón y imagínate, vendemos eso, 300 denarios en mi bolsa, la fiesta que yo voy a hacer. Este era Judas. E era muito próximo de Cristo. Muito próximo de Cristo. Irmãos, o hecho de que nós estamos acá juntos, muito próximos uns de los outros, e tão próximos de la exposição da palavra e de las manifestações de Cristo en el medio de nós, de várias maneiras, não quer dizer que todos acá estamos muito alinhados com o Senhor. Não é uma garantia. Solamente estar acá. Ver todo lo que pasa. Imagínate, Judas viu todos os 7 milagros de Cristo Jesús
que de alguma maneira proporcionou que muita gente creyera nele. E uma semana faltante para a crucificação de Cristo, ele está mirando a plata do perfume, buscando seu interesse, e este coração inflamado de pecado, por 30 moedas, vai traicionar a Cristo. O pior de los que estavam aí, Judas. Esse era o coração de Judas. Então, eu não me surpreendo quando de meio de nós sai um disparate. E eu me cuido para que não saia de mim disparate. Porque sou um pecador. Tenho que cuidar-me. E tenho que ser cuidado por vocês. Isso é o mais importante. Quando eu empiezo, aí vem um, Marcelo. Oh, não. Tá. Porque somos pecadores. Pero Judas não havia caso. Pero estava aí. E então Maria, publicamente em uma festa, hace lo que hace, e Judas se levanta e habla isto, delante de todos. O texto de Marcos, não vamos aí agora, não temos tempo, o texto de Marcos disse que todos os discípulos acompanharam a ideia de Judas. Foram como que, sabe que tem razão. E esta mulher então se queda expuesta. Marta não, estava trabalhando, estava tudo bem. Pero Maria, uma vez mais, agora não é sua irmã que lhe reta, é Judas quem está retando a Maria. Nuestras Marias acá têm que ser cuidadas de los Judas de la vida que podem passar por acá. Eu posso ser uma Maria em algum momento. Vos pode ser uma Maria em algum momento. Haciendo lo correto. E a vezes se levanta em meio de nós um Judas para condenar. E inflamar a outros a hacer lo mesmo. Pero gran multitud de los judíos, não, eu comi uma acá. Não sei por que passou, pero vou acá. Pero vean que interessante lo que hace Cristo. En el verso 7. 12:7. Entonces Jesús dijo, déjala. Ele tinha que dizer isto para que a gente supiera que ele tinha poder sobre a morte. E convencer a los incrédulos, todo o público, que não importa que estava aí há 4 dias, ele ia ressuscitar. Haviam que crer nele. Lo que hizo Jesús llorar não foi o efeito da morte, das pessoas e todo o demás, porque isto é legítimo, a pessoa sofrer com a morte. E Jesus não sofria com a morte porque já sabia incluso do motivo de aquela morte. Pero ele chorou por la incredulidade. Porque teve que dizer a Maria, não te lo dije que se creeras vas a ver a glória de Deus. Eu não te lo dije. Por que me vem a dizer que tem 4 dias? Qual é o tema? A incredulidade é o único que realmente entristece a Cristo. Ver a incredulidade hacia sua persona. E então ele disse acá, déjala para o dia de mi sepultura guardado esto. Que momento? O momento único. O dia do sepultamento de Cristo. Por quê? Porque os corpos de las pessoas que moriam, que eram importantes, eles deixavam essas especiarias em seu corpo, para que combatiera a putrefação do corpo, a deterioração que manifestava olor feio. E então ele estava dizendo, ele já está ponendo em meu corpo algo para o dia de mi muerte.
El dia de minha sepultura está sendo isto. Porque a los pobres sempre los tendréis com vosotros, mas a mim não sempre me tendréis. O trabalho, o serviço, sempre a oportunidade está. Sempre. E você não diga, que lástima, há 10 anos eu tinha uma moneda e eu não hice el bem, e agora, há 10 anos, não estou fazendo nada. Porque a oportunidade que tuve era que depois nunca mais, me quedei com a moneda, nunca mais apareceu um pobre para que eu pudesse. Não, os pobres sempre vas a ter com vosotros. Gente, sempre vai haver gente pobre, sem bienes. E vai ser uma oportunidade para nós servi-los. Acá entre nós vai ter gente com mais plata e gente com pouca plata. E vai ser a oportunidade para que nós podamos servir. E vai aparecer alguém acá com hambre, lhe vamos a dar um prato de comida e vamos a predicar-lhe o evangelho. Mas o serviço sempre vai estar. A louça sempre vai estar para ser lavada. Eu tenho este em minha casa e é impressionante. Um dia está todo lavado, o outro dia aí uma montanha, aí lá vamos, e outra montanha, e outra montanha, outra montanha, outra montanha, outra montanha. Sempre a possibilidade de servir. Quando eu quero servir a minhas mulheres já em casa, eu lavo a louça. É uma alegria. É coração de ellas, não? Porque a máquina de lavar roupa, de lavar varricha se rompeu e nos deu uma oportunidade de servir impressionante. Pero a vezes todos os 5 miramos aquela montanha e o serviço sempre vai estar. Las sillas sempre vão a desarreglar depois que saímos de acá. La mugre acá no piso sempre vai estar, porque venimos de la calle, pisamos todo e nos vamos. Sempre vai haver, sempre vai apagar a luz no meio da predicação. Alguém vai se levantar, vai ter que ir já aprender lá. Sempre vai haver uma oportunidade de servir. Sempre, sempre. Pero há oportunidades de escuchar a Cristo e de servir a Cristo que às vezes se dão poucas vezes. E quem tem o coração buscando o melhor de Cristo vai estar atento para esses momentos. Quantas vezes eu era adolescente e tratava de falar com meus companheiros, e alguns companheiros já haviam entendido isso e diziam, Marcelo, espera, depois. Callate a boca. Com carinho, né? Com amor. Porque aí estava escutando algo que era mais importante, não? Então, os pobres sempre vão a ter. Aí, então, vamos acá ao texto que separei acá, que diz el 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que ele estava allí. Allí aonde? Em Betânia, na cidade. E vinieron, não solamente por causa de Jesus, porque estavam muito interessados em ver el que hacía os milagres, sino também para ver Lázaro, el que estava morto e vino a la vida. Para ver a Lázaro, a quem havia ressuscitado de los muertos. Pero mira que interessante como se dividem as coisas. Uns interessados em conhecer o que estava fazendo milagros, em nome de Deus. O homem que estava aí, a prova de que este homem era realmente poderoso. E outros miram isto e vamos tratar de matá-lo. Vamos tratar de matá-lo. Pero, a su vez, porque a causa de ele, muitos de los judíos se apartavam e creiam em Jesus. Se apartavam de quê? Se apartavam da religião tradicional que não apontava mais a Cristo, não por la doutrina, pero por seus líderes, se apartavam e creiam em Jesus. Creí em Jesus. Por que Maria deu o melhor a Cristo? Porque creí em Jesus. Vocês estão dando o melhor para Cristo? O que vocês fazem a diário é para Cristo? Nós, a diário, estamos fazendo para Cristo?
Eu vou na reunião de homens e vou dar mi melhor para Cristo. Eu vou a buscar o melhor de Cristo. O melhor de Cristo é um choripã. Devo admitir que o último choripã, feito por Henrique, com cebola, morrone e todo, é um bom motivo para estar aí. E não é pecado. E é uma boa parte. E nossa Marta estuvo aí fazendo chorizo. E não está mal. O texto de Marcos disse, Jesus defendendo a Maria, aún dijo a sus discípulos, donde quiera que este evangelho sea predicado, e iba a ser predicado por quem? Por los discípulos. Donde quiera que este evangelho sea predicado, se va a hablar del hecho de esta mujer. Ele estava ponendo Maria em seu devido lugar, para o público que estava aí, e principalmente para seus discípulos. Para seus discípulos. E hoje estamos acabando de ella outra vez mais. Se confirmou a profecia de Cristo. Pero não quer dizer que Maria é mais que Marta, porque servia. Porque toda vez que se predica de Maria, se habla de quem? De Marta, que também é predicada. Pero a dúvida era se Maria deveria ser recordada por seus hechos, porque estavam sendo condenados. Tanto ele servir, ele escuchar a Cristo, como secar seus pés. Hermanos, se vocês são perseguidos por servir a Cristo com o melhor que vocês têm, isto é um privilégio. E o próprio Cristo nos defenderá. O próprio Cristo vai chegar em algum momento e vai dizer, deixá-lo, deixá-la. O próprio Cristo te vai defender. Porque a palavra se lo diz. Nós, como igrejas, temos que ser agentes de proteção de aqueles que estão fazendo lo correto. Há que proteger lo correto e não lo incorrecto. Amém? Este é o grande desafio. Se apartem de lo equivocado, se apartem e creiam em Jesus, em todo o que é Jesus para nós hoje, todo o que aprendemos dele acá hoje. Busquemos o melhor de Cristo. Devemos estar dispostos a dar nosso melhor a Cristo. Eu dou mis dias, minha vida, minha família, e tenho que reiterar essa entrega a diário, porque a diário vou ser tentado a não fazê-lo. Então, o grande desafio da vida de crente é estar sempre sensibilizado e disposto a dar o melhor a Cristo. O melhor de mim, o melhor, o que eu tenho, mis bienes, lo que seja. Servir, escuchar, estar a los pies de Cristo sempre. Cristo não quer que tu pagues algo para Ele trabalhando acá. O trabalho é uma expressão de gratidão de lo que tu has recebido de Ele. E a adoração é o ponto mais forte desta vida. Não é tu trabalho, é quem tu eres delante dele. Cristo mira o coração. Amém? Que nosso coração pode estar disposto a servi-lo e a adorá-lo e a escuchá-lo com as Escrituras todo o tempo. Que esse seja nosso desejo. Amém? Oremos. Deus mío, graças por tu palavra, graças porque tu eres para nós um perfume de vida e de vitória, um perfume de segurança. O olor de tu graça nos hace melhor a cada dia, por el processo que tu nos impõe por tu palavra. Graças, Senhor. Graças porque tu nos rescataste. Graças porque Maria um dia
tuvo este acto y nos enseñó que las oportunidades de estar a tu lado y dar lo mejor para ti es todo lo que importa. Gracias, Señor, porque aprendemos que podemos servirte en varias áreas de la vida, pero siempre con los ojos puestos en el mejor, en lo mejor. Oh Dios, que tu gracia nos alcance siempre, a tu iglesia, a cada uno de nosotros, que podamos volver a nuestras casas y que nuestras acciones ahora tengan otra motivación, una motivación que esté apuntada para los principios de tu palabra. Como Judas foi tão desorientado em sua vida, ó Deus, e tão materialista a ponto de se equivocar em todo o que é isso delante de ti, que nós tenhamos isto como um mau exemplo e que tenhamos todo o desejo de andar lejos disto, pero cerca de lo que foi esta família para ti quando estavas acá na terra. Queremos, mais allá de tua amistad, tu cuidado, ó Deus, porque necessitamos de ti para ser lo mejor. Ajuda-nos nisto. E graças, porque hasta o momento de hoje, tu has dado toda a proteção a tus hijos que tratam de fazer tu vontade. Por isso te somos gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.